Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para o último vídeo do ano, né? Eu espero que ano que vem nos encontremos no sétimo. E qualquer dúvida, procurem no fórum e vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós viremos falar sobre a formação do feudalismo, porque na aula passada, né, nós falamos sobre a crise do Império Romano, a invasão dos povos germânicos, e aí como se deu, né, essa invasão dos povos germânicos, o fim do Império Romano, do Ocidente, e com a invasão dos povos germânicos nós tivemos a formação de vários reinos germânicos. E aí houve, né, um processo de ruralização, onde a galera que morava ali nas cidades, né, com as invasões dos povos bárbaros, elas começaram a migrar, né, para a zona rural. Então, houve um processo de ruralização. Também tem a questão da cultura germânica, né, que eles eram agropastoris, eles seguiam o direito consuetudinário, que era o direito das tradições, e eles também faziam acordos entre si, né, faziam acordo entre os guerreiros e o nobre. Então, tudo isso, né, toda a cultura germânica unida à cultura romana, formou-se ali na Europa Ocidental um novo tipo de vida, né, que nós chamamos de sistema feudal. O sistema feudal, ele levou cerca de 500 anos, né, que foi do século V até o século X, para ele se estruturar, né, como a economia, como política, uma divisão da sociedade que nós vamos ver na aula de hoje. E aí nós vimos, né, na aula passada, sobre a Alta Idade Média, nessa fase de transição do Império Romano da Idade Antiga para a Idade Média. E a Alta Idade Média ela é marcada, né, por esses pontos, né, a formação dos reinos germânicos, até que eles conseguem consolidar o sistema feudal como um sistema forte e que marcou toda a Idade Média ao longo de 1000 anos. Então, qual é o conceito de feudalismo? A Idade Média, né, é um modo de produção feudal, né? É isso, modo de produção feudal. Eles trabalhavam na terra, né? Eles viviam da terra. Era uma economia agropastoril. O feudo, né? No feudo havia a propriedade e o privilégio. Então, quem tivesse propriedade, terra, teria o privilégio, certo? Que no caso seria a igreja e a nobreza. E aí havia uma relação de dependência pessoal entre as pessoas, entre os nobres e os servos, entre o suzerano e o vassalo, entre o senhor feudal e o servo, entre a igreja e os demais. Então, o feudalismo ele foi marcado por esses pontos, certo? A origem, gente, foi uma mistura, como eu acabei de falar para vocês, das instituições romanas e bárbaras, né? Então, com a invasão dos povos bárbaros ali no Império Romano do Ocidente, isso marcou, né, uma miscigenação de culturas, políticas, economias dos romanos e dos bárbaros. E aí houve a fundação do feudalismo. E aí, né, quais eram as culturas romanas? Era marcada pelo feudo, né, vila, o colonato, que era a servidão, e também o cristianismo, né, porque era a religião oficial de Roma, né, que os romanos se converteram ao cristianismo e tornaram o cristianismo como a religião oficial do império. Então, todos esses marcam, né, todas essas características marcam a cultura romana. E quais eram as culturas germânicas? O comitatus, né, que era a lealdade, né, entre os guerreiros e o seu senhor, o benefício, que é a recompensa, né, diante da sua servidão, e o direito consuetudinário, que é o direito de tradição. Então, essas duas, né, ficaram entrelaçadas e formaram o quê? O feudalismo, certo?
E aí, né, quais foram as origens do feudalismo? O feudalismo pode ser definido como uma forma de organização social e política baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. Então, essas características marcam o que era o feudalismo. Depois da desintegração do Império Carolíngio, né, que era o Império Romano do Oriente, os reis perderam parte de seu poder para membros da nobreza. E aí a necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local exercido pelos nobres. Gente, só uma ressalva: o Império Carolíngio não era do Império Romano do Oriente, não. O Império Carolíngio ele foi formado logo que houve o fim do Império Romano, e esse Império Carolíngio ele foi criado ali na região da França, né, pelos francos. Tá? Era um império dominado por Carlos Magno, por isso o nome Império Carolíngio. Tá? E aí os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade destes. Então, a origem do feudalismo foi marcada ainda no período do Império Carolíngio e diante dessas relações, né, de poder, de dependência e de fidelidade entre os homens. E aí as características do feudalismo, né? É entre os séculos 9 e 11 que se consolidam as principais características. Como eu falei, do século V, né, a partir da queda do Império Romano até o século X, XI, o feudalismo ainda estava se consolidando. Então, a partir do século IX, é que o feudalismo realmente se consolida com essas características que eu vou explicar para vocês agora, que foi marcado pelo enfraquecimento do poder central, né, que era o poder do imperador, e aí houve a criação de vários feudos, e aí cada senhor feudal criava as leis, cobrava tributos e administrava a justiça. Então, cada pessoa ficou com um pedaço de terra, construiu ali o seu feudo, né? E ali esse feudo era autossuficiente, eles tinham as próprias leis, eles plantavam o próprio alimento, né, era autossuficiente, entre outras coisas. Houve um laço de dependência pessoal, né, entre o senhor feudal, né, entre o rei, com a nobreza, né, que eram os cavaleiros, né, os guerreiros. E aí esse rei, ele cedia parte da sua terra para esses guerreiros, e aí esses guerreiros iam administrar o seu pedaço de terra e se tornava o senhor feudal desse pedaço de terra. Então existia um grande feudo, e dentro desse feudo ele era dividido em vários pequenos feudos, certo? Era uma relação de dependência pessoal entre eles. E aí a economia de base agrícola e de subsistência, eu digo subsistência porque eles eram o quê? Autossuficientes. E aí houve uma consolidação da Igreja Católica, a organização de grande poder religioso, político e econômico. Então, a Igreja Católica ela se fortaleceu nesse período e se tornou um dos poderes mais influentes da época. E aí, gente, aqui é a organização do feudo, né? Nesse feudo, que era uma grande fazenda, ele era dividido em 3 partes. E aí, né, a economia, como eu falei, era agrícola, autossuficiente, que era de subsistência, não existia comércio e não existia a moeda. A unidade econômica básica era o feudo, que era o benefício, era a terra. O bem maior, que tinha maior valor durante o período do feudalismo, era a terra. E aí ele era dividido em manso senhorial, manso servil e manso comunal, certo? E aí no manso senhorial era onde ficava o castelo e as melhores terras. O manso servil era as terras arrendadas, né? Ou seja, era a terra doada para os servos para que eles pudessem plantar e depois pagar tributos para o rei. E no manso comunal eram onde ficavam os bosques e pastos e era de uso comum entre todos. E aqui, olha, tem uma imagem que mostra como que era a divisão do feudo. Aqui é o castelo, né, onde ficava o manso senhorial e as melhores terras. O manso comunal, né,
que era de uso comum entre todos, e o manso servil, que era onde os servos plantavam, colhiam, produziam, né, o alimento para ser enviado aqui, ó, para o castelo, para o rei. E aí a organização social desse período, né? Ela era uma sociedade ruralizada, né? Porque eles viviam na zona rural. Era uma economia de subsistência, né? E a terra era a principal fonte de riqueza e poder. E aí ela era dividida basicamente entre esses três grupos, que era o clero, né? Que eram os que oram, a Igreja Católica, a nobreza, eram os que guerreavam, né? Os cavaleiros, os guerreiros, e os camponeses e servos, que ficam na base da pirâmide, que são os que trabalham. Então havia uma relação aqui, ó, entre eles, uma relação de dependência. E a sociedade, né, feudal, ela era uma sociedade o quê? Estamental, que era marcada pela posição social definida pelo nascimento, ou seja, se a pessoa nascesse serva e camponesa, ela iria morrer serva, porque não havia mobilidade social nesse período, ok? E aqui, né, falando especificamente sobre cada grupo, os senhores, né, que eram os nobres ou clérigos, eles que possuíam a terra, eles que tinham poder militar, eles gozavam de direitos senhoriais, né, sobre a terra e os camponeses, eles cobravam imposto e aplicavam a justiça. Então, todo o poder estava concentrado o quê? Nas mãos dos senhores. E eles estavam ligados, né, por relações de vassalagem. Né? O que é isso, professora? Essas relações de vassalagem, né, seriam uma relação de fidelidade e do serviço militar, né, entre o suzerano, que era o dono da terra, certo? O senhor aqui, e ele doava a terra para o vassalo. Então, quem doava a terra era o suzerano, quem recebia a terra era o vassalo. E aí ele doava, né, em troca de proteção, e doava os feudos, né, para os vassalos. E em troca, os vassalos tinham que garantir o serviço militar e a fidelidade ao suzerano, certo? Os camponeses, gente, eram os que trabalhavam na terra. Eles estão sujeitos a obrigações perante seus senhores, né, pagamento de renda, corveias e banalidades. Corveias e banalidades, gente, são tipo tributos, né? E eles também pagavam impostos e multas. Então, eles estavam ligados à terra e eles não tinham como sair disso, porque eles tinham que ficar pagando multa, imposto e esses tributos para os senhores, né? Então eles estão sob a dependência dos senhores. É tipo escravo, mas eles não são escravos, tá? Não tem esse perfil de escravidão nesse período. E aí a economia feudal, né, ela foi marcada basicamente, né, por uma economia agrária de subsistência. As aldeias eram autossuficientes, ou seja, elas produziam quase tudo de que necessitavam. No entanto, o comércio e o artesanato não desapareceram de vez, né? O comércio era praticado, né, era escasso, mas era praticado principalmente através de escambo. Ou seja, o escampo era a troca de saco de trigo por carne, era tipo uma relação de troca de objetos. Então, tipo assim, se a pessoa tivesse uma galinha, ela trocava essa galinha por trigo e vice-versa. Então, meio que o comércio ele mantinha-se dessa forma, né, por meio do escambo, que era a troca de objetos. E o artesanato, né, a maioria dos artesãos, eles produziam seus produtos para o consumo dos senhores feudais e em bem menor escala para os camponeses, os quais adquiriam através do escambo. E aí, gente, vale destacar que a partir do século XI amplia-se a produção artesanal com o avanço do comércio e o uso do dinheiro. A gente iria falar sobre isso, porém não vai dar tempo, certo? Que a partir do século XI, XII, esse sistema feudal aqui, ele entra em crise,
certo? Ele entra em crise e abre espaço para um novo sistema que era o capitalista, ok? Então, gente, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, me procurem no fórum e um abraço.